Neste sexto episódio da série de depoimentos sobre os 17 anos da Rádio Ceará, veremos o relato de Antônio Cipaúba, residente em Major Simplício, distrito de Nova Russas. Aqui ele nos fala como a Rádio Ceará tem lhe abençoado como um alimento espiritual e também como tem lhe ajudado a abençoar outros irmãos com a palavra de Deus. Acompanhe agora o episódio de número 6. Rádio Ceará, um instrumento para o crescimento espiritual. Confessei, aceitei o Senhor, em 2010. Aí, daí pra cá, é a rádio, que eu escuto, Ou seja, o meu rádio é ligado na Rádio Ceará, não liga em outra rádio, Mas o senhor falou antes que escutava a difusora, Sim. A radiodifusora de Nova Russa. Eu escutava a radiodifusora quando ela estava em período experimental, E gostava bastante. Eu comecei a gostar dela quando já ainda estava no período experimental, Que passou o período de experimento, Aí ficou, vamos dizer assim, a rádio mesmo, funcionando legal, Aí eu achava muito bom. Aí quando ela passou a ser Rádio Ceará, aí eu não gostei. Eu não gostei. Aí, não tem porquê, irmão? Aí eu não gostei pelo seguinte, porque eu não gostava das músicas, ou seja, louvores evangélicos, E sim, das músicas que rolava, música, vamos dizer assim, secular, Aí, quando foi 2010, como eu já falei no início, que eu confessei o Senhor como meu Salvador, Aí eu passei a escutar ela direto, Foi que eu comecei a ouvir, aí comecei a gostar, e pronto. Pra mim, a Rádio Ceará significa muito, E o que mais lhe chama a atenção na programação da Rádio Ceará hoje? A porta-voz da palavra de Deus, entendeu? A porta-voz da palavra de Deus. Eu gosto de todos, Teve algum momento assim na sua vida que a Rádio Ceará lhe ajudou de alguma maneira? Olha, a Rádio Ceará, ela me ajudou muito mesmo, a partir de, como eu já falei, de quando eu aceitei o Senhor como meu Salvador. É porque eu passei a me dedicar cada vez mais a ouvi-la. Por quê? Porque ela tem o louvor, ela tem a palavra de Deus, ela tem tudo que você precisa hoje, Hoje e sempre, De que quem busca a Deus, ela tem tudo. Ela tem tudo. E em qual momento do dia você mais escuta a Rádio Ceará? O momento do dia em que eu escuto mais a Rádio Ceará, dependendo do dia, é porque eu também trabalho, É o jornal, da Ceará, Então o jornal é o programa que você mais gosta da Rádio Ceará ou tem outro que... Não, o que eu mais gosto não, eu gosto de todos, como eu já falei, eu gosto de todos. Todos são marcantes. Tem aqueles programas Algemas Quebradas, Tem muitos programas lindos, maravilhosos, Quando já começa o primeiro programa, já são bons. Tem um que no início eu não gostava, eu vou dizer assim, não gostava muito assim, não ouvia. Empreendedores de futuro, que é aqui do, o âncora, o âncora, do programa, o irmão aqui, Mas aí eu comecei a ouvir, e aí eu gosto muito.
tem um quadro dele que é muito gostoso mesmo de se ouvir, que eu faço até um pedido assim que não tire esse quadro, né? É o empreendedor no campo, né? É empreendedor no campo. Porque eu gosto muito mesmo dessa parte, né? Também, né? É uma das partes que eu gosto mesmo. Irmão, teve algum momento na sua vida que você passou por alguma situação, né, depois de ter aceitado a Cristo, né, desse período de 2010 para cá? Você acha que teve algum período que você passou uma dificuldade em que você encontrou conforto ao ouvir a Rádio Seara em algum momento durante o dia? Alguma palavra lhe tocou naquele momento, durante o dia, alguma vez? Houve uma época que eu deixei de ir à igreja, né? De assistir os cultos, né? Mas eu assistia a Rádio Seara, né? Era o meu, vamos dizer assim, o meu alimento. Eu buscava na Rádio Seara, nesse tempo. Por que eu deixei de assistir o culto, né, na Rádio Seara? É porque eu fui... vamos dizer assim, eu fui ferido, meu coração, com pessoas que usavam a palavra de Deus, entendeu? Que usavam a palavra de Deus. Aí eu caí num golpe, né? A pessoa que usava a palavra de Deus me fez eu cair nesse golpe. Aí eu fiquei assim, né? Aí eu acho que foi o período que eu mais ouvi a rádio. Porque eu fiquei assim mais em casa, entendeu? Fiquei mais em casa, porque eu fiquei assim tipo, vamos dizer assim, depressivo, né? Eu fiquei numa situação mesmo assim, por eu ter sido lesado por pessoas, né, que se fingiam servir a Deus. Aí eu buscava a Rádio Seara, ouvia, né, aquelas reflexões muito maravilhosa, né, que sai, né? Como nesse instante eu escutei uma reflexão do João Lucas, né? Há poucos minutos antes de vocês chegarem em casa. Aí eu vou dizer assim, que a Rádio Seara foi me deu uma força tremenda, entendeu? Para mim voltar novamente para a igreja, né? Porque em todo momento, como eu já falei, que a gente liga a Rádio Seara, você está ouvindo a palavra de Deus. Uma coisa que eu gosto muito mesmo da Rádio Seara também, é que ela dá voz aos ouvintes, né? Os ouvintes na Rádio Seara tem vez. A gente liga, né? Áudio, mensagem por escrito, né? E a Rádio Seara não tem, não faz acepção, né? Ela ali às vezes até passa, vamos dizer assim, do horário do programa para colocar aquelas mensagens no ar, né? Às vezes passa até do horário do programa, né? Aí isso aí para mim é uma coisa muito maravilhosa mesmo. Da rádio, dá voz aos ouvintes. E você disse que quando a Rádio Seara começou com a programação evangélica, você deixou de escutar, né? Aí em 2010, quando você voltou, você se lembrou da Rádio Seara ou teve alguma influência de uma pessoa para você voltar a escutar? Não, e sim. Porque eu tenho uma cunhada que ela aceitou Jesus antes do que eu. Ela confessou, né, o Senhor como antes do que eu. Aí ela tinha um pequeno ateliê ali no Major Simplício, né? E eu sempre ia lá, né? E ela ouvindo a rádio, né? Aí ela dizia até para mim, né? Dizia assim, olha, é muito gostoso a gente ouvir essa rádio, né? Inclusive o nome dela quer dizer, apelido, que ela é conhecida, chama pelo nome dela que ninguém conhece, é Inha, né? Inha. Aí eu comecei a ouvir também, né?
Aí pronto, comecei a gostar, eu já era evangélico, né? Aí eu já comecei a gostar, né? Porque falava da palavra de Deus e os louvores, né? Que tem, né? Aí daí pra cá pronto, Então o senhor já tinha confessado Cristo como Salvador, aí depois é que começou a... a ouvir a rádio novamente. Certo. Porque eu tinha parado, né? De ouvir a rádio. Eu ouvia outras, né? Outras assim que pegava mais ou menos, né? Eu ouvia. Aí depois que eu passei a ser evangélico, né? Aí eu voltei a ouvir a rádio Seara, né? Agora que é Seara, não, antes era difusora, na época que eu ouvia, né? Aí o que só para entrar um pouquinho no testemunho do irmão, Sim, você disse que essa cunhada já era evangélica, né? já. Então, o que teve alguém que compartilhou o evangelho com você, ou como é que chegou aquele momento que a ficha caiu que isso aí é o correto? Olha, o que levou o senhor pro evangelho? o que me levou para o evangélico foi o seguinte: eu trabalhava para um rapaz aqui num carro. Aí o carro dele era 3 quartos, é 4 mil, né? Aí as pessoas, os pastores daqui, né? Os pastores que eu digo assim, o pastor da igreja aqui, sempre fretava ele, né? Para mim, para ir culto. Aí eu ia dirigindo, né? Aí eu fiz isso muito. Um dia nós fomos para Nova Russas, nós passamos o dia e até certas horas da noite, né? No Polo Rodolfo Filho, né? Se eu não me engano o nome lá. Né? Nós passamos lá. Aí nesse dia, foi que me chamou mais atenção. Mas eu já tinha ido para muitas vezes para outros lugares, né? Aí nesse dia me chamou muita atenção. De que quando a gente chegou lá, eu vestido de normal mesmo, né? Porque a pessoa quando é evangélico, né? Quando vai para a igreja, vai vestido, né? Do jeito que evangélico é para se vestir mesmo, né? Aí, quando a gente chegou lá, né? Que todo mundo desceu, estacionei o carro, aí todo mundo começou a entrar, né? E aquelas pessoas que estavam ali recebendo, as pessoas, né? Recebendo com tanto amor que não tinha diferença de um para o outro, né? Aí quando foi a minha vez, foi do mesmo jeito também. Aí eu tava pensando assim, sabe, na entrevista, da minha história, né? Não tem a minha história, a minha vida no programa, né? Aí eu tava até pensando, né? Eu digo, vai ser tipo assim, mais ou menos, né? Aí eu comecei a gostar mais desse dia. Aí quando foi um dia, logo próximo, eu convidei a minha esposa, vamos para a igreja? Ela disse, vamos. Aí nós se arrumamos, né? Fomos para a igreja, né? Bem recebido também. Aí, no culto seguinte, nós fomos novamente, né? Aí, do mesmo jeito, no outro culto, né? Seguinte, já no terceiro, né? Na hora do apelo, todos tinham apelo, né? Na hora do apelo, eu levantei a mão, né? Eu confesso, eu aceito o Senhor como meu Salvador. Aí a minha esposa também, logo, se eu não me engano, foi no culto seguinte, ela aceitou também, né? A minha filha aqui, que eu apresentei, né? Ela, criancinha, pequenininha, ela já começou a ir para a igreja. Ela começou a ir para a igreja, criança. Quando a rádio Transmundial também, né? Entra em conexão com ela, né? Tem o programa do Luiz Saião, né? Que eu tava ouvindo, agora, acho que na hora que vocês chegaram, eu tava ouvindo. E eu gosto muito, né? De ouvir também as coisas que
vem da Transmundial e daquele pastor também, Itami Neves também, né? Que é de Fortaleza, né? Ele? Itami Neves? Ele Não. É de São Paulo. Não, como é que é o nome dele? O Armando Bispo. Armando Bispo, isso. Aí eu gosto muito, né? De ouvir, né? E mais ainda que eu acho maravilhoso os apresentadores, né? Porque os apresentadores da Rádio Ceará, não é porque eu estou na presença do presidente, né? Do diretor-presidente, né? Gerente mesmo. Gerente. E de dois apresentadores, né? Não. Eu gosto de todos. Né? O Luiz Augusto, eu conheço ele já há um bom tempo, né? A Zilanda, eu conheço ela um bom tempo também, né? Não só lá da rádio, mas assim, da gente se encontrar na rua, né? A gente conversar, a padaria que ele falou aqui também, né? Que era da mídia, a gente se encontramos lá, um dia eu estava até com minha esposa, hein? Apresentei ela, né? E gosto de todos os apresentadores, né? Da Rádio Ceará. Assim como de todas as programações. Tem vezes que eu ligo o rádio e ele passa a noite toda ligada. Eu vou daqui para Nova Russas, eu não boto louvor não, eu ligo a rádio. Porque ela pega, né, em todo lugar, né, durante o trajeto, né, para Nova Russas, ela pega, né. Aí eu ligo o rádio, eu não boto louvor. Porque ali, se eu botar um louvor, eu tô só ouvindo aquele louvor, né? E eu ouvindo na rádio, eu ouço louvores e também reflexões, né? E a palavra de Deus, né? Porque é quase uma hora de viagem, né? Aí dá pra gente ouvir muita coisa, né? Durante quase uma hora, né? Se não for muito, eu queria que o irmão direcionasse um agradecimento para a Transmundial, diretamente para eles. Agradecendo eles pela programação Luiz Saião, Finanças em Ação, né? O Luiz Saião, o Itami Neves, né? Neves. É o Fernando Bocchio. Não, o Fernando Bock não é deles não. Da Transmundial? Não é separado, mas é... Mas é através da Seara. Da Seara, né? Da Seara, mas a gente recebe ele lá de outro sinal. Ah, de outro sinal, Então, não é da não é da Transmundial. Transmundial. Não, né? Não, só que você achar melhor, aí cita o seu nome. Sou de Major Simplício Nova Russas, quero agradecer. Eu agradeço. Pela Transmundial. Eu agradeço a Transmundial por ela compartilhar, né, a palavra de Deus com a Rádio Ceará, né? Principalmente o Luiz Saião, né? Conversando com o Luiz Saião. Porque ali é uma aula, né? Vamos dizer assim, uma aula de teologia mesmo bacana, viu? E também uma coisa gostosa também que eu acho, né? Que eu tenho o WhatsApp da Rádio Ceará e a Ceará tem o meu, salvo, né? Sim, então uma coisa muito boa também que eu gosto de ouvir eu gosto, podcast português, né? Mas eu tenho tanto no meu celular que hoje eu tive até que mandar formatar ele, porque tem muita coisa no meu celular, porque eu peço, né? Aí ela manda para mim. E na hora de programações, né? Que é transmitido, né? Eu recebo, né? O aviso, né? Que vai entrar no ar, né? Aí isso é muito bom. Eu gosto muito. Uma das coisas que eu falo nas minhas pregações que eu
também eu prego, né? A palavra de Deus. Eu tenho a oportunidade na minha igreja, né? De pregar. Eu prego também a Rádio Ceará. Eu aconselho as pessoas a ligarem os seus rádios na Rádio Ceará. Porque, aí eu digo, né? Porque na Rádio Ceará a gente ouve tudo aquilo que a gente quer ouvir sobre Deus. Aí eu aconselho muita pessoas a sintonizar seus rádios na Rádio Ceará. Durante o culto, na sua pregação, você faz. Durante o culto eu falo isso, durante conversas que a gente tem, né? Porque às vezes eu mesmo na rua, assim, eu passo. Teve uma vez que a pessoa marcou, a gente conversou 2 horas, eu conversando sobre a palavra de Deus. E eu falo sobre a Rádio Ceará, né? Que é uma emissora, uma sintonia de que você encontra, tem até o slogan dela, né? Uma sintonia de paz, né? A Rádio Ceará deixa a gente totalmente na paz, né? Porque você não ouve na Rádio Ceará nada que venha ali, vamos dizer assim, a diminuir a sua fé, né? A enfraquecer o seu espírito. Só fortalece e só aumenta a fé. No trabalho, na igreja, qual o impacto da Rádio Ceará no trabalho da igreja? No desenvolvimento, no discipulado da igreja, dos irmãos? Os irmãos, como eu ouço muita Rádio Ceará, aí eu ouço, às vezes a gente dá oportunidade para os irmãos, né? E os irmãos, eles leem versículos, às vezes falam até alguma coisa, né? Que eles ouvem na rádio. Eles falam lá na hora que eles têm a oportunidade deles, né? Que eles ouvem na rádio, né? Aí eles escutam na rádio, eles saem e falam lá na igreja. Eu já pego isso, né? Já tenho prestado atenção, né? Aí eles falam. Aí os irmãos falam também sobre a Rádio Ceará, né? O próprio pastor, né? O próprio pastor também, ele fala, né? Pede para os irmãos ouvir, ligar os seus rádios, né? Na Rádio Ceará. O próprio pastor ele pede também para os irmãos ouvir a Rádio Ceará. Né? Porque aí vão dizer assim, mas por que ele pergunta? Que ele pede para ouvir a Rádio Ceará? É porque ali quando está dentro da igreja, eles estão sendo alimentados, né? Aí vão para suas casas. Aí se eles ligaram o rádio na Rádio Ceará, ali eles não estão com a mente em outra coisa, né? Estão fazendo o seu trabalho ali, principalmente as donas de casa, né? Uhum. E estão ouvindo a Rádio Ceará, né? Então, aquele alimento espiritual durante a semana toda. Né? 24 horas, se quiser. 24 horas por dia. Importantes pontos dessa reforma, né? O que tratam e também quais são as consequências disso no processo eleitoral. Boas, ruins, daqui a pouquinho